Boa, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Apoio à Verdadeira Educação, GAV. E nós temos esse encontro com o intuito de estudarmos o livro Educação. Hoje estudaremos o tema Mistérios da Bíblia, que é do capítulo 18. Então sintam-se todos à vontade de de dar sua contribuição, colocando no chat as dúvidas, comentários e também de forma audível, levantando a mãozinha, tá bom? Esses encontros são gravados. Nós fazemos uma vez ao mês e são gravados e logo depois disponibilizamos no canal no Ministério Familiarizando. Esse daqui também será gravado e disponibilizado lá. Então, para começarmos, vamos fazer uma oração, tá bom? Vou orar. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus de amor, louvado seja teu santo nome. Tu és bom em todo tempo e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos mais orientação vindas do céu, Senhor. Buscando aqui também teu Santo Espírito, pedindo pelo teu Santo Espírito para que ele dirija esse estudo, nos dando os pensamentos, o discernimento necessário, Senhor, para que possamos não só aprender, mas também aplicar tudo que aprendemos na nossa vida, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a Rose, que estará dirigindo esse estudo, dando a ela sabedoria, dando a ela as palavras certas, que teu Santo Espírito seja com ela, fale através dela, Senhor. Abençoa cada participante desse encontro que estamos tendo. Em nome de Jesus eu peço e eu agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Karen. Obrigada, amiga. Nós estamos aqui animados, né? Felizes com mais um estudo, mais um encontro aqui no Zoom para estudar o livro Educação, né? Com o grupo Gavi, com as famílias que participam junto conosco, né? Hoje eu quero aqui ser breve e apresentar alguém que já é muito conhecida, né? Que é a Rose Baliani, nossa querida professora Rose Baliani. Ela é educadora com uma larga experiência. Ela também é terapeuta familiar, né? A Rose é uma pessoa, uma serva de Deus muito especial também, sempre pronta a nos ajudar e não foi diferente, né? Ela participou com a gente no início, né? Logo nos primeiros capítulos do livro Educação, ela esteve conosco e agora está aqui novamente e aceitou participar para que tenhamos esse estudo. E o que eu acho muito legal, quero mostrar aqui para vocês, os que não conhecem, não sei quantos conhecem, esse livro aqui, Educação Espaçada. Esse é um livro da professora Rose Baliani. Ele é um manual, né? Eu tenho aqui algumas anotações, inclusive uma folha, né, de anotações práticas para a educação. E é hoje, Rose, né? Daquela outra vez que você participou, o tema não foi exatamente esse tema que você aborda, mas a gente teve ali um bate-papo sobre assuntos de educação bíblica, né? Em formato prático que você trouxe para a gente. Mas hoje, dentro do capítulo Mistérios da Bíblia, nós vamos ver o quanto a Bíblia é a nossa base para a educação. E a Rose vai poder comentar também o seu método, né? Ali, que não é o método da Rose, mas o método bíblico, né, Rose? De educar, que ela trouxe de maneira a ampliar para a gente, de uma maneira mais prática, essa educação. Eu agora vou passar a palavra para a Rose. Quero lembrá-los que você tem o chat aí para poder comentar, deixar perguntas, mas também pode levantar sua mãozinha para perguntar, para comentar, tirar dúvidas aí também conosco, tá bom? Se preferirem, no finalzinho aí que a Rose estiver apresentando, aí por volta das 9, mais ou menos, a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas, e a gente pode fazer perguntas para a Rose também. Rose, com você. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe e te use. Amém, amém. Boa noite a todas. Boa noite, Cris. Boa noite, Karen, que é a mãezinha que fez a oração ali antes. Boa noite a todas. Para mim é uma gratidão
estar com vocês novamente, porque, na verdade, quando nós estudamos, nós somos as que mais aprendemos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Cris? Sim. Então, tá certo. Bom, esse capítulo, né, Mistérios da Bíblia. Quando eu fui aqui reler, eu fiquei pensando, né, se nem nós, com a nossa mente finita, conseguimos entender os mistérios da Bíblia, os porquês não revelados de Deus, imagine os nossos filhos, né, as nossas crianças aí, que não têm, assim, todo o desenvolvimento cognitivo pronto, maduro, né? Como é que eles vão alicerçar essa fé, né? Naquilo que Deus revela o suficiente para nós crermos, né? Mas ele esconde muita coisa para nós dependermos dele, né? Então, como ensinar isso para a criança? Mas vamos lá, minhas irmãs, a gente tem um bom tempo, então dá para nós conversarmos um pouquinho mais. Eu não vou me ater aqui ao texto do livro em si, né? Nós fizemos aqui um resumo, porque o livro todos vocês têm, né? Então a gente vai tentar trazer um pouco mais dinâmico, né? Mas capítulo por capítulo, bem didático. Aqui no início do capítulo 18, tem o primeiro versículo, né, da Bíblia, que é Jó 11, 7, que fala: você pensa que pode descobrir os segredos de Deus, né? Os caminhos de Deus? Então, o próprio Deus já está falando, né? Você não vai descobrir todos os meus caminhos, todos os meus segredos, todas as minhas vontades. Há um mistério, né? Então, o capítulo fala sobre essa limitação humana diante de um Deus infinito. E Ellen White, ela coloca um princípio assim fundamental, que existe uma distância infinita entre Deus e o ser humano. E é por causa dessa distância que Deus é ilimitado em sabedoria, poder e existência, e nós não vamos conseguir entender. Nós somos limitados por natureza, nossa mente é limitada, nosso tempo é limitado, nossa compreensão é limitada. Aí você pensa assim, mas e agora, né? O que eu vou me desanimar por isso? Eu vou me frustrar por isso, por não entender todos os mistérios de Deus? Mas o ponto importante disso, o ponto central é o equilíbrio. Nós não vamos conseguir entender tudo sobre Deus. Não vamos conseguir, mas nós conseguimos conhecer o suficiente de Deus para nos relacionarmos com Ele. E eu gosto muito daquela frase de Ellen White, que ela fala assim também, não é no livro Educação, eu procurei, mas acabei não encontrando, que nós conhecemos da Bíblia aquilo que é necessário para a nossa salvação. Tá? Então, buscamos não com o intuito de descobrir os porquês, para quês, e ficar instigando, eu quero conhecer porque eu sou assim, minha mente é inquieta, não. Para sermos salvos, o suficiente para sermos salvos. E ela enfatiza duas coisas que eu já citei, que nós temos que saber. Que Deus é onipotente, é muito poderoso. Ela fala que nesse livro 2 pontos, mas na verdade em outros livros ela fala 3 pontos. Deus é muito poderoso, Deus é amoroso, o seu amor é inigualável, né? A Bíblia fala, não sabemos medir a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, não vamos entender, mas o amor de Deus é infinito por nós. E outra coisa, Deus é extremamente sábio, e são esses 3 pontos que também devemos ensinar para os nossos filhos, né? Deus é muito sábio para errar, poderoso para fazer qualquer milagre, ele nos ama, sempre quer o melhor para nós. Então, nós precisamos
saber assim que muita gente trava espiritualmente porque quer entender tudo antes de crer, quer entender antes de crer. Mas o relacionamento com Deus vem antes da compreensão total. E esse relacionamento com Deus, ele é diário, né? Isso nós já sabemos. E depois ela passa para uma parte que a Bíblia reflete essa mesma profundidade. Assim, e agora entra em si no capítulo aqui, né? Que como nossa mente, ela não consegue entender nosso Deus infinito, então a Bíblia vem de Deus, porque a palavra de Deus, ela também terá muita profundidade e muito mistério, né? Mas ela contém verdades que são claras e contém também mais partes que são difíceis e profundas. E isso não é uma falha, é uma característica. E aqui logo no início ela fala assim, que tanto faz ser um erudito quanto uma pessoa mais simples, que não vão se esgotar os mistérios. Haverá mistérios, tanto para a pessoa mais simples quanto para a pessoa muito mais estudiosa, né? Mas ela coloca aqui que Deus, ele nos dá evidências suficientes para a fé, mas não provas absolutas que eliminem a necessidade da fé. Aqui no segundo parágrafo ela fala assim: a fé deve se firmar sobre a evidência e não sobre demonstração. A fé nos mistérios, né? A fé na existência de Deus, além dos mistérios. Então, o que seria a demonstração, mãezinhas? Olha, a demonstração é quando não sobra dúvidas nenhuma. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Então, é uma demonstração. Você pega ali 2 feijões, mais 2 feijões são 4 feijões. Então, você vê com seus olhos, está provado, fechado, absoluto. Não existe fé ali. Você viu e pronto. Você aceitou. Isso é demonstração. Mas ela fala, a fé deve se firmar sobre a evidência e não sobre demonstração. Porque a demonstração não precisaria de fé. Então ela fala assim, que é a evidência. E a evidência é quando existem sinais claros, são suficientes, mas não uma prova total que elimina a necessidade de confiar. E aí, um exemplo é a fumaça, né? Você vê a fumaça, sabe que tem fogo, mas você não viu o fogo diretamente. Então, mas a evidência são suficientes para crer. Onde há fumaça, há fogo. A fé você confia baseado no que percebe e não no que é demonstrado, né? Então, assim, para isso, a Bíblia, ela nos dá, não vai nos dar provas absolutas que eliminem a necessidade de fé, porque senão não existiria nem Deus, né? Se tudo fosse demonstrado, onde estaria a fé, né? Deus, ele deixa espaço para nós escolhermos, buscarmos, termos um relacionamento verdadeiro. E a forma como nós lemos a Bíblia depende do nosso coração, né? Com resistência, nós encontraremos problemas. Com humildade, nós encontraremos sentidos, né? Sempre sentido. Agora, algo interessante que eu sempre falava para os meus alunos, quando eu era professora. Você acredita em Pedro Álvares Cabral? Acredito. Você acredita na Princesa Isabel? Acredito. Então, nesse livro de histórias, você acredita? Acredito. E na Bíblia? A Bíblia, então, na Bíblia você acredita ou não acredita? Se você acredita na história, não vai acreditar também na Bíblia, né? Então, assim, isso tem que ficar bem claro para a criança também. Mas, como nós já falamos, o problema não está na Bíblia, mas na mente humana, né? Ellen White fala que se eu não entendo, então isso não faz sentido.
Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Mas ela responde mostrando que isso não é lógico. Ela usa, então, o quê? Que as mãezinhas que da educação domiciliar sabem muito, né? Ela usa a natureza como exemplo. Existem mistérios na ciência, fenômenos que nem os especialistas explicam totalmente, leis profundas que ainda estamos descobrindo, né? E ela fala assim também aqui no livro, que se não compreendemos nem os mistérios da natureza, quem dirá os mistérios espirituais? Né? A mente, o problema não é a Bíblia, o problema é a mente, né? E ela faz uma comparação direta, né? Com o mundo natural e o mundo espiritual. E o ponto mais profundo desse parágrafo aqui é a limitação está em nós, não em Deus e nem na Bíblia, como nós já falamos, né? Nós precisamos de uma humildade intelectual, reconhecer que as coisas maiores do que nossa compreensão e não rejeitar algo apenas porque não dominamos. Agora, como ensinar isso para a criança, né? Como falar isso para ela? Então, aqui esse parágrafo combate o orgulho disfarçado de racionalidade. Muitas pessoas colocam dúvidas dizendo que é inteligente, mas não é. Essa resistência de aceitar, de não aceitar a palavra de Deus é o orgulho, né? Depois ela continua dizendo aqui que os mistérios são uma evidência da origem divina. É um dos pontos mais profundos desse capítulo, né? Ela fala que as pessoas dizem, tem mistério demais, então não é confiável. E ela responde, tem mistério, por isso aponta para Deus. Por quê? Porque se a Bíblia fosse totalmente simples e rasa, completamente explicável pela mente humana, ela seria apenas humana. Então, se a Bíblia fosse explicada de forma humana, ela seria somente humana. E ela é a palavra de Deus, ela é a palavra viva. Por isso que existem mistérios, né? Existem as partes simples, acessíveis a qualquer pessoa, mas as partes profundas que desafiam até mesmo os grandes estudiosos. E se cria um equilíbrio, né? Impressionante. Uma criança pode entender o caminho da salvação e um sábio pode continuar estudando até morrer, que nunca vai se aprofundando, mas nunca vai chegar ao final, né? Dos mistérios de Deus, né? Então, a Bíblia, ela nunca se esgota. Ela cresce conforme nós crescemos, né? Nós vamos estudando e vamos crescendo também. E agora, seria a nossa atitude correta diante dos mistérios, né? Aí ela entra numa parte bem prática do comportamento espiritual. Ela mostra que existe duas atitudes possíveis. A atitude errada, o orgulho, como nós já falamos, a crítica constante e a rejeição do que não entende. E isso é o resultado que se afasta da verdade. E a atitude correta, a humildade, um espírito ensinável, a confiança em Deus, um crescimento espiritual contínuo. E ela reforça que Deus se revela progressivamente. E o entendimento vem com o tempo, com a experiência e com a comunhão, né? E com o poder do Espírito Santo, né? Ler a Bíblia como um livro qualquer não vai realmente ter um entendimento espiritual. Nós estamos estudando na lição da escola sabatina, que é preciso pedir a presença, a iluminação, a capacitação do Espírito Santo para entender a Bíblia. E que, se for preciso, estude somente um versículo por dia, mas vá aprofundando no que ele quer dizer para você, né? Então, assim, vem com o tempo, com a experiência e com a comunhão. E algo que eu gostaria de dizer para vocês é que existe uma diferença entre ler a palavra e estudar a palavra, né?
Nós devemos estudar a palavra, e ninguém estuda sem caderno e caneta na mão, né? E fazendo as anotações ali, é muito importante. Mas nós não vamos entender deixando sempre para depois, sempre para depois. Nós vamos caminhando e entendendo, aos pouquinhos, né? Já quase finalizando aqui, ela fala dos propósitos do mistério, né? E é um tema muito lindo e profundo, né? Ela explica que Deus permite mistérios por um motivo, para desenvolver o que nós já falamos? A fé, a dependência e a busca constante. Se tudo fosse totalmente explicado, não haveria necessidade de fé, não haveria, o relacionamento com Deus seria superficial, e os mistérios funcionam então como um convite à busca, um estímulo ao crescimento, uma proteção contra o orgulho. Uma proteção contra o orgulho. Isso eu achei muito importante, muito interessante, né? Então, assim, as perguntas que nós ainda não conseguimos responder pode ser exatamente o que está nos aproximando de Deus, né? E aqui eu gostaria de ler a parte que chama Garantia do Crescimento Eterno. Esse aqui eu gostaria de ler todo o texto, porque vem falando da nossa transformação, né? Eu não sei qual a versão do livro que vocês estão usando, Cris. Todas estão usando o mesmo livro? Não, mas Não, né? pode, mas não tem O meu, problema. eu estou usando esse aqui, olha, um da capinha dura, página 100 é o mesmo, aqui, ó. Página 121 aqui. Garantia do crescimento eterno. Fala assim, né? Esse estudo tem um poder vivificante. A mente e o coração adquirem nova força e nova vida. Essa experiência é a mais elevada evidência da autoria divina da Bíblia. Olha, nova força e nova vida. Recebemos a palavra de Deus como alimento para o espírito, da mesma forma pela qual recebemos o pão como alimento para o corpo. Eu sou professora dos pré-adolescentes. Quando eles não estudam, eu falo assim para eles, quando eles não estudam a Bíblia e a lição, morreram de fome essa semana? Morreram de fome? Comeu arroz? Sim. Comeu feijão? Comeu. E a palavra de Deus não? Então passaram fome, né? Aí ela continua: o alimento supre a necessidade de nossa natureza. Sabemos por experiência que ele produz sangue, ossos e cérebro. Apliquemos a mesma prova à Bíblia. Qual é o resultado quando seus princípios realmente se tornam os elementos do caráter? Que mudanças são feitas na vida? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, aqui, a Bíblia não é somente um livro de histórias, não é somente um livro para cumprir. Ah, eu li porque eu fiz o meu ano bíblico. Não, olha só, ela fala assim: mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a tirania do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo, o profano tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio, o pervertido puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás foram transformadas na imagem de Deus. Essa transformação é em si mesma um milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos mais profundos mistérios dessa palavra. Não conseguimos compreender isso, somente podemos crer, conforme declara as Escrituras, que é Cristo em nós a esperança da glória. Amém? Amém. O pastor, agora eu vou esqueci o nome dele, mas ele foi presidente da Conferência Geral, ele tem vários vídeos, um grande evangelista. Ele diz assim, que a Bíblia, ela muda a, a corrente neural do cérebro. Ela não traz só conhecimento, ela muda mesmo a estrutura cerebral.
quando você estuda, quando você entende o poder, o amor e a sabedoria de Deus, ela transforma. Então, olha o que ela diz aqui, esse é o maior, é o mais profundo mistério dessa palavra, é a transformação. É a transformação, né? Então, essa foi a primeira parte, né, que eu gostaria de falar para vocês. Agora, eu vou falar uma segunda parte mais voltada para as crianças, né, para os nossos filhos. Porque, como eu falei, para eles é bem mais difícil, né, do que saber que Deus é maior do que a nossa mente, a Bíblia reflete muita grandeza, nem tudo será explicado agora. Isso não é um problema, é um convite, né? Essa questão da fé madura, eles ainda não têm essa fé madura, não conhecem suficientemente a Deus para confiar. Eles não entendem. Por exemplo, se eles. Uma, um exemplo chocante que eu vivi muito quando eu estava na instituição adventista. Os filhos que perdiam suas mães. Para mim, minhas mães e irmãs, se vocês perguntarem assim, qual foi a pior dor que você já sentiu nos anos na instituição adventista? Foi isso, foi isso. Alguém ligava para mim e dizia, professora Rose, a mãe do fulano morreu. A senhora pode chamar ele na sua sala e dar a notícia para ele que a mãe dele morreu? Às vezes era acidente, indo trabalhar, às vezes era suicídio. Uma das últimas mortes foi uma mãezinha que ela foi para o banheiro, ligou o chuveiro, mas colocou fogo na casa e a criança só tinha 10 anos. Então, assim, como que essa criança vai entender isso? Como que ela vai continuar entendendo que Deus a ama, sendo que Deus tirou o que é de mais precioso na vida dela? Como que vai entender? E outras coisas mais simples, as crianças têm vontades. Ela quer uma bicicleta, mas não tem a bicicleta. O amiguinho tem, ela não tem, né? Ela talvez quer um irmãozinho, como eu vejo tantos querendo um irmãozinho e ele não tem um irmãozinho, o outro tem 2, 3 irmãozinhos. Mas Deus, ele não responde do jeito que eu quero. Como é? Isso é um mistério. Isso é um mistério. Então, assim, como que a gente pode ensinar para a criança para que ela continue confiando que Deus é amor, que Deus é sábio, que Deus é poderoso? O que eu dizia para aquelas crianças era assim, que nós não íamos conseguir entender e compreender, mas que nós tínhamos que continuar confiando que Deus estava acima de todas as coisas. E sempre voltando para eles as histórias bíblicas, as histórias do Deus de Israel. A mesma coisa, né? Mas eu não convivia com aquelas crianças, né? Então eu chamava os pais, ou a mãe que ficou viva, ou o pai que ficou vivo, e eu conversava com eles. Eu dizia assim: olha, tudo, ele vai continuar confiando em Deus se o senhor continuar confiando em Deus, se a senhora continuar confiando em Deus. Se a senhora não se desesperar, ele não vai se desesperar. Se a senhora não ficar aflita, ele não vai ficar aflito. Por quê? Porque o pai e a mãe é Deus para a criança. Esse final de semana agora, depois de 8 anos que eu saí da instituição, está chegando aqui, depois de amanhã, uma família. Uma mãe e 2 filhos. Porque o pai foi indo para São Paulo a trabalho e o carro
desgovernada, entrou embaixo de um caminhão e o caixão voltou fechado para Sorocaba, né? E assim, eu vou dizer essa mesma coisa para essa mãe. Se você peça a paz do Senhor no seu coração, se você tiver a paz do Senhor no seu coração, a paz será transmitida para os seus filhos, né? Hoje o que eu vejo, mães, é assim, olha, mães que são desesperadas, desesperadas. Tem um probleminha, mas transforma aquilo num cavalo de batalha, sabe? Extremamente ansiosas, agitadas, né? Elas falam do amor de Deus, mas não representa amor para as crianças. Falam que Deus pode, mas entra em desespero. Fala que Deus é sábio, que ele sempre quer o melhor e que ele nunca erra, mas ela não espera a sabedoria de Deus. Ela não dá tempo para que Deus haja. São precipitadas, sabe? A Bíblia fala, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, mas são ansiosas. Então, o que nós temos que fazer? Confiar mesmo sem entender. E passar isso para a criança. Nós tem coisas que de Deus que a gente vai entender depois, mas nós temos que confiar agora. Temos que confiar agora. Como vocês sabem, eu não tenho filhos biológicos. Eu tenho 2 filhos do coração. E quando eu casei com o meu esposo, há quase 20 anos, e que o Vinícius veio morar conosco, quando ele veio morar conosco, ele tinha 15 anos. Quando ele tinha mais ou menos uns 22 anos, eu fiz uma semana de oração e no final ele fez um encerramento para mim. Naquela semana de oração, está fazendo aí 12 anos, que hoje ele tem 34, ele disse assim: hoje eu entendo por que minha mãe teve que morrer. Acredito que ele disse essa frase? Então, na época, ele não entendia, mas ele continuou confiando em Deus e ele entendeu que a mãe estava salva e por que ela teve que morrer. Então, assim, é preciso dizer para a criança que nem tudo é real, mas nós temos que confiar. Assim como não vemos o vento, mas sabemos que ele está lá. Não vemos o amor, mas sentimos o amor. Não sentimos saudade, mas não vemos a saudade. Não materializa o nosso pensamento, mas vemos os pensamentos, mas sabemos que os pensamentos existem. Então, Deus existe. E se Ele permite, é o melhor. Então, é preciso um processo, um tempo, né? O tempo. Não pode dizer assim para a criança, olha, espere que Deus vai lhe responder. Se você falar espere, ele vai sentir como uma rejeição de Deus. Então é preciso dizer para ele assim, olha, se nós tirarmos o bolo do forno antes de assar, como é que vai estar esse bolo? O que acontece? Ele vai responder, o bolo vai estar ruim. Então, porque tem a hora certa de Deus responder, né? Ou senão, Deus não se atrasa, ele está preparando. Pega a plantinha, o grãozinho de feijão, vocês já devem ter feito isso. Plante um copo transparente, todos os dias vai vendo ali a sementinha, até a sementinha germinar, a plantinha, olha o que está acontecendo. Mesmo sem a gente ver, Deus está agindo. Não é para falar espere, fale, mesmo sem a gente ver, Deus está agindo. Mesmo na dor, Deus está agindo. Mesmo na dor, Deus sabe o que é melhor. Mesmo na dor, Deus está nos preparando para sermos fortes. Mesmo na dor, Ele nunca erra. Vai falando, Noé esperou pela chuva, Abraão esperou anos por um filho, José teve a promessa demorou, mas se cumpriu, e vai citando exemplos, que os mistérios
não serão respondidos, mas o coração será aquecido. E é como eu falei, não é em Deus que ele tem que confiar. Ele vai confiar em Deus como vendo a nossa confiança em Deus, não vendo o nosso desespero, né? E o capítulo termina falando, né, algo que a gente já conhece bem, bem mesmo, que é a eternidade, né? Deus é infinito, neles estão todos os tesouros da sabedoria, e durante toda a eternidade nós vamos estar sempre pesquisando e aprendendo, e, no entanto, nunca vai esgotar as riquezas de sua sabedoria, sua bondade e o seu poder. Amém, minhas irmãs. O capítulo era muito curtinho, então agora eu acho que a gente já pode abrir para perguntas, Cris, para ter mais tempo, ficar mais prático, né? Claro. Vamos lá, meninas. Quem tem perguntas pode se manifestar audivelmente ou no chat. E eu quero já, enquanto o pessoal vai formulando suas perguntas, colocando suas dúvidas aqui, Rose, já conversando com outras mães, né? É, a gente está falando sobre essas questões todas dos filhos entenderem, muitas vezes, o que nós mesmos não entendemos, né? Dentro do mistério da palavra de Deus e tudo mais. Algo que deixa a gente, que é um assunto que você trabalha no seu livro, eu queria que você colocasse aqui, como fazer os filhos entender a correção com base na Bíblia? Correção com Hum. vara. No seu livro é interessante que vai tratar sobre a questão da lei da palmada, o ECA. Nós temos essas questões hoje que vai contrário à orientação bíblica, né? Sadia, né? Muitos usam a Bíblia para para se defender ou para acusar. Qual seria a forma equilibrada, ajudando os nossos filhos a compreender a correção, a disciplina bíblica? Então, há o uso da vara como amor, né? O uso da vara como salvação, a repreensão como salvação e não somente como punição. Porque como que minha mãe me ama e está fazendo com que eu sinta dor? É um grande mistério, né, Cris? Se a minha mãe me ama, mas ele precisa entender que é para a salvação dele, que é para o próprio bem dele, que a mãe já avisou, a mãe já alertou, a mãe já encorajou, a mãe já apelou, a mãe já usou todos aqueles métodos de comunicação, mas não deu certo. Então, aqui o Ellen White fala que a vara seja o último recurso, porque ele não entendeu por meio da comunicação, então ele vai entender, acreditamos pela palavra do Senhor, que é o uso da vara. Mas só que lá no meu livro eu cito, tem um capítulo todo, né, sobre como usar a vara, né? A vara não deve ser usada de forma irada. Não é assim, olha, a minha filha me respondeu, ela foi grossa comigo, ela foi hostil comigo. Então eu fui lá, peguei a vara e usei naquele momento. Naquele momento, a vara, ela não vai surtir efeito, não vai ter resultado, porque você descarregou na sua filha a sua raiva, a sua ira. Né? E a Bíblia fala, né, que não devemos deixar nossos filhos irados para que eles não fiquem desanimados. Então, o que deve acontecer? Vamos supor que ela foi desrespeitosa com você ou ele uma vez. Então, é a hora de você chamar e dizer: isso que você fez é a quebra do quinto mandamento. Não pode fazer isso. Se tiver mais de 12 anos, pode usar a palavra pecado, né? Isso é pecado. Antes fala só, é a quebra do quinto mandamento. Lembrando que nós somos responsáveis pela quebra ali, né, do mandamento, né? A criança quebrou, mas ele não sabe, né? Então, nós temos que fazer com que ele não peque mais, né? Em relação a isso. Então, o que nós fazemos? Olha, se existir uma próxima vez, eu vou usar a vara. Porque a vara é o que vai fazer você entender. E o uso da vara
é marcado dia e horário, né? Eu falo bem isso no meu livro, né? Por exemplo, hoje é dia 28 de abril. Ok, então eu vou usar a vara em você daqui 15 dias, né? Porque a vara, como que eu posso dizer assim? É nesse período de espaço que o Espírito Santo vai fazendo a obra, tá? Vai fazendo a obra em você, vai fazendo a obra na filha, no filho. É nesse espaço de tempo. Eu sempre digo que se você usar a vara para ferir, usar a vara para espancar, se no momento do uso da vara você não estiver refletindo, chorando e seu filho chorando, não resolveu. Não resolveu. Então, o uso da vara tem que ser planejado, tem que ser de forma organizada, tem que ser de forma espaçada, né? Tem que avisar para ele, tem que saber que tipo de vara é, não pode ser qualquer coisa que tenha, porque a vara pode ser a mão, não pode ser a mão, né? Pode ser o chinelo, não pode ser o chinelo, pode ser o fio do celular, não pode ser o fio do celular. É mesmo uma varinha de árvore que não quebra, né? Porque ela é vara de árvore mesmo, tá bom? Para que ela então não fira, mas que ela sinta que aquela dor, como Ellen White fala, que você descubra que aquela punição é amor, né? É amor. E a mãe ali usou a vara, tem que orar antes, orar depois, chorar junto, abraçar junto, falar: meu filho, isso aqui é o melhor para você. Eu estou usando a vara e um dia você vai me agradecer. Tá bom, Cris? Tem mais alguma pergunta? Tem sim, Rose. Essa questão da vara trouxe também outras dúvidas. Olha só. Aqui é o seguinte, a mãe pergunta até qual idade, né? Até quantos anos usar a vara, né? Criança com 13, 16 anos, né? Acho que ela quer dizer, usa a vara nessa idade, como seria? Assim, Ellen White, ela fala muito do desenvolvimento da criança, né? E aí no meu livro também cita que você faz uma ponte com Piaget, aquelas fases ali, as 4 fases do desenvolvimento, e é quando ela passa do operatório, do pré-operatório para o operatório formal, quando ela faz 12 anos, não usa mais a vara. Por quê? Porque cientificamente toda a estrutura neurológica ela já é capaz de entender as coisas, ok? Ela já é capaz de entender o que é pecado, ela já é capaz de entender que ela falhou, e ela já é capaz de entender o poder de Deus na vida dela. Então, com 12 anos, ela já é capaz de se arrepender, ela já é capaz de se ajoelhar, de confessar e de pedir a transformação por meio do Espírito Santo. Então, é até os 12 anos. Depois dos 12 anos, não mais. Porque lembrando que a vara ela é usada quando ela não tem estrutura mental, não tem estrutura neurológica para entender o erro, o pecado. Tá bom? Nesse caso, Rose, passado dessa idade, a Ellen White fala sobre causa e consequência, né? Você poderia dar exemplos de como a gente poderia trabalhar, então, a correção nessa faixa etária da adolescência? Então, na adolescência, eu explico, né? A questão das regras, que as regras são combinados, que você faz com seu adolescente, que você senta com ele em um momento agradável, em um momento que você coloca que vocês buscam a paz, buscam a harmonia. Então, ali você vai registrando, você faz um contrato, mas é um momento muito assim agradável, não é? Eu não quero que você não faça mais isso dentro da minha casa, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu mando aqui. Se você fez isso, você perdeu seu filho, principalmente adolescente. Você precisa chamar e falar assim: olha, tem algumas coisas aqui que eu estou notando que poderia ser diferente. Você acha que também poderia ser diferente? Aí ele vai dizer: sim, mãe, eu acho que isso aqui poderia ser diferente. Ok, então você concorda
Concordo. Como deve ser, então? Vamos supor que seja um quarto bagunçado, né? Um quarto bagunçado. Então, você pode arrumar o quarto, a responsabilidade é sua, quantas vezes por semana? Você vai dizer, eu arrumo meu quarto 3 vezes por semana, ok. Aí chegou sexta-feira, o dia da preparação, a mãe passa lá para dar uma aspirada de pó e encontra lá, igual uns 15 dias, uma mãezinha me disse, né? Que a menina chega da escola, essa menina estuda em escolas, e ela tira as partes, a calcinha, né? Só tem mulheres aqui, vamos falar assim mesmo, e deixa jogada com o fundo para cima, em cima dos livros, e até a Bíblia tá lá. Então, assim, como que vai fazer, né? Com uma menina dessa aí de 13 anos, com tanta bagunça, né? Então, eu orientei, olha, converse novamente com ela, faça o contrato, diga da questão da higiene, que ela é uma menina, que ela vai se tornar mulher, que ela vai ter a casa dela, tem que trabalhar isso, né? E que ela precisa organizar. E se, aí entra a questão da Cris, né? E se, causa e consequência, não, não organizar o quarto, o que vai fazer? Lembrando assim, olha, que tem uma diferença entre consequência e punição. Isso tem que ficar bem claro. Punição seria essa mãe chegar para a menina e dizer assim: ok, você não organizou seu quarto, você está proibida de sair com as suas amigas. Porque nesse caso a menina sai com as amigas, sem a mãe. Seria punição. Consequência é o seguinte: foi o que eu disse para a mãe. Você vai comprar uma caixa bem grande, pegar uma caixa bem grande, uma caixa de fogão, pega lá na loja, Casas Bahia, Magazine Luiza, e coloca dentro do quarto da menina. Todas as vezes que você entrar lá e você vê algo jogado fora do lugar, você pega e joga na caixa. Você pega e joga na caixa. Pega e joga na caixa. Olha a consequência. A consequência vai ser tudo sujo dentro da caixa. Calcinha suja, toalha suja, uniforme sujo, tudo quanto é sapato sujo, joga tudo dentro da caixa. Aí ela vai procurar roupa, o uniforme da escola não vai ter mais uniforme para usar, toalha para enxugar, vai ter que enxugar com a toalha mofada, molhada, né? Roupa, sapato. Mãe, onde que tá isso? Onde que tá isso? Não, tá dentro da caixa. E agora a responsabilidade é sua de limpar, de lavar, de secar, de guardar, tá? Lembrando que para fazer isso que eu estou dizendo, a filha foi avisada. Olha, nenhuma consequência pode pegar o filho e os filhos de surpresa, tá bom, mãezinhas? Se vocês quiserem o respeito deles, avise antes. Avise. Igual eu sei de vários casos, de várias situações que tem até educadores que falam assim: não obedeceu, arranca o celular. Não obedeceu, arranca o celular. Mas primeiro que não era nem para ter celular, né? Mas já que deu, se você tirar o celular, ele vai te odiar. A não ser que você avise antes. Olha, eu falei que você usaria o celular 40 minutos por dia, você me desobedeceu, você está usando 1 hora. Então, da próxima vez que passar do tempo, eu vou tirar o celular. Aí sim, celular, celular. Tá entendendo? É correlacionado, né? Uma consequência correlacionada. Tá bom? Mais alguma É, pergunta? foi muito bom, Rose, obrigada. Tem mais duas aqui. É, aquela, tem duas aqui, eu vou só inverter, porque eu acho que o que ela comenta é a mesma, duas perguntas, duas questões da mesma mãe. Acho que a última dela tem a ver com o que você está falando em relação a como ela se sente. Olha, meu filho de 10 anos tem muita resistência para assumir os seus erros. Mesmo eu vendo eu fazer determinada coisa, ele ainda assim tenta se justificar e não quer admitir de jeito nenhum. Quando eu erro com ele ou em outra situação, eu procuro admitir e corrigir meu erro.
Ela está questionando que, apesar dela demonstrar, ele tem dificuldade ainda assim de assumir o erro e ele tem 10 anos. Uhum. A outra Bom, questão, do Rose, acho que eu vou colocar depois, tá? Que já fala de um outro assunto. tá. O erro é a mãe que está apresentando o erro para o filho ou é ele quem está fazendo a análise para ver o que aconteceu? Tá? Tem uma diferença aí entre a mãe chegar e falar assim, ó, olha só, por que que você fez isso? Você não poderia ter feito isso é errado. Do que a mãe chamar e falar assim, conta para mim, o que está acontecendo aqui? É? Por que que aconteceu isso? Como que deveria ter sido? É? Poderia ter sido diferente? Você gostou do que aconteceu? O que que você está sentindo agora? Muitas vezes ele não precisa falar assim, tá bom, mãe, eu errei. Mas se ele contar e ir respondendo todas essas perguntas, que no meu livro tem uma lista ali, né, de perguntas assertivas, ele já fez esse processo de reflexão. Lembrando que o processo de reflexão, que Ellen White fala, impacte seriamente a mente de seu filho, não é de uma hora para outra, né? A reflexão, ela é um processo, é lenta, é como o processo de santificação. O pecado vai sendo tirado aos poucos, não é de uma forma automática, né? Então, eu sugiro para que essa mãe chame e não acuse que aconteceu algo errado, não mostre que aconteceu algo errado, mas vá usando as perguntas que realmente façam com que ele reflita, né? E sempre no final, não tente dizer assim o que ele fez, né? Mas o que ele sentiu com aquele erro, né? O que que você sentiu ao ver isso aqui? O que que você sentiu por ter acontecido isso? O que que você sentiu para ele dizer? Por mais que ele não reconheça que ele foi errado, mas ele pode dizer assim: eu fiquei triste. Se ele disser, eu fiquei triste, já está reconhecendo, mesmo que de forma aí meio que sem palavras, né? Tá bom, Cris? E qual a outra pergunta? Certinho, Rose. Tem mais duas aqui. Uma é ainda dessa mãezinha. Ela fala sobre a questão do culto pessoal. Ela diz assim: eu fico em dúvida de como ajudar o meu filho de 10 anos a fazer o estudo pessoal dele. Se eu sento com ele ou o deixo sozinho. Às vezes penso que se ele se eu estiver com ele, ele se apoia em mim e não busca entender por si mesmo. Mas vejo que quando ele faz um momento devocional sozinho, ele faz muito superficial. Gostaria de orientação sobre isso. O que fazer? A minha menina tem 17 anos e até hoje eu faço o culto com ela. Até hoje, a devoção pessoal. Eu faço a parte com ela, depois ela faz o restante. Mas aquele culto do estudo do espírito de profecia, eu faço com ela. Porque assim, olha, é, ou você faz com ele ali junto, ou depois que ele já estudou, você chega lá perto dele e fala assim: o que que foi? O que você estudou? O que foi que você aprendeu? O que que você tirou para sua vida? O que que você acha que poderia ter sido diferente se você não soubesse disso? Essa pergunta é interessante, viu? Se você não tivesse estudado, como que você agiria nesse dia sem esse estudo? Ou sentando junto, ou ele sozinho, você precisa retomar essa questão da devoção pessoal. Eles não têm estrutura para ir sozinho. Não tem. Eu falei para minha menina o seguinte: eu só paro de estudar com você o dia que você casar. Aí não é mais responsabilidade minha. Porque a minha menina, ela é fleumática. Então, se eu deixar
ela vai ficar borboleteando, ela não vai estudar. Então, eu faço com ela esse primeiro culto, aí depois ela vai estudar a lição da escola sabatina, entendeu? Mas a primeira oração do dia, ela tem que orar para eu ouvir, para eu saber o Deus que ela está acreditando, né? Que Ellen White fala, né? Ouça a oração do seu filho, né? Para saber o nível do desenvolvimento da fé dele, né? Então, assim, é assim que eu faço, tá bom? Interessante, né? A gente, porque assim, Rose, olha, aqui tem até aqui uma questão, né, de alguém também concordando com essa dificuldade. Ela tem três, né, a Karen, e ela diz que parece que deixa muito só o meu primogênito de 11 anos, os menores ainda não lê. Então, quando a gente sabe Uhum. que os menores dependem da gente, a gente fica em cima. Mas quando É. eles adquirem essa, entre aspas, é, independência, a gente acaba querendo deixar, porque a gente tem aquela orientação de que nós temos que preparar os filhos para serem pensantes e tudo mais. Então, o ideal seria a gente estar ali para ajudá-los, guiando-os, né? Ali, será que a gente pode entender Provérbios 22:6, que é andando junto naquele caminho, para que então, seguros de que ele está no caminho, a gente permite que eles continuem então ali a sós? Seria isso que eu entendi? Então, o ser pensante, quem é que vai fazer eles pensarem? É você, né? Somos Uhum, nós. Nós que vamos fazer as perguntas para que eles reflitam. Somos nós. Aí depois, é claro que eles têm o momento deles também. Lembra, Cris, que eu falei? Primeiro eu faço, depois vem ela aí estudando sozinha, mas sempre perguntando, sempre questionando, tá uhum, bom? perfeito. Dentro dessa Uhum. questão ainda, Rose, surgiu aqui, e quando a criança não quer fazer o culto, tem 7 anos, deixamos ou forçamos a participação? Embora você esteja falando aqui do estímulo e do incentivo, como que seria essa questão? Deixa ou força ou tem um terceiro caminho? Então, tem uma diferença entre a devoção pessoal e o culto, né? Porque o culto é o culto familiar, né? Então, quando a criança não quer fazer o culto familiar, vamos supor que o culto seja na sala e a criança não quer fazer o culto e ela está no quarto. Então, vai o pai, a mãe, os irmãos para o quarto dela e faça. Mesmo ela ali, ela vai estar ouvindo, mesmo ela deitada. Ela vai estar ouvindo. Só que tem que tomar um cuidado, porque eu já tive casos de mães que fizeram isso, mas na hora da oração falava assim: Senhor, perdoe o meu filho, Senhor, não deixe que o fogo do inferno venha sobre ele, porque ele não quer fazer o culto com a gente, Senhor, o livre do. Não, não pode falar essas coisas. Então muda de lugar, né? A mesma coisa são aqueles adolescentes resistentes. Eu não vou para a igreja, não vou para a igreja, não vou para a igreja. Eu aconselho, não vá para a igreja você também. Fique você, fique seu filho, seu esposo, seus filhos. Traga a igreja para dentro de casa. Eu tenho inúmeros casos assim, que a igreja veio para dentro de casa. Terceiro sábado, o menino estava na igreja de novo. Porque ele estava lá deitado na cama, a mãe estava toda bonita, com o cabelo escovado, o pai de terno, de gravata, o irmãozinho, a irmãzinha, ele deitado e todo mundo lá, cantando, orando, assistindo, culto. Ele falou: não, mas não tem jeito, gente, eu vou ter que ir para a igreja. Então, traga, aproxima. Esse seria o culto, seria a igreja. Agora, a devoção pessoal, quando ela não quer fazer a devoção pessoal, talvez tem que descobrir por que não quer. Qual é a causa de não querer, né? Com certeza a criança ainda não entendeu, não está com o nível de fé desenvolvida. Ela não ama o Salvador. Ela não tem prazer, ela não é apaixonada pelo mestre. Ela tem uma barreira muito grande aí para ela não ter esse gosto de ter essa comunhão com Deus, né? São coisas profundas, talvez ver a mãe, ver o pai fazendo culto, mas depois
batendo boca, um brigando com o outro, ou falando rispidamente até com ela mesma. Então ela fica pensando, mas que Deus é esse? Por que que eu vou conversar, né? Mas eu sugiro assim, se a criança não quis fazer a devoção pessoal, é como se ela não estivesse ali embaixo do guarda-chuva de Deus, né? Não está protegida. Coloque uma música, um hino, tá? Quando ela estiver ali tomando desejum, ali junto com você na cozinha. Então, coloque um hino, uma música. A música toca, a música fala ao coração, a música traz a presença dos anjos, do Espírito Santo. Vai fazendo isso, mas não desista de trazer algo espiritual para essa criança, tá bom? Nossa, Rose, interessante. Gostei da sua fala no seguinte, que nós temos visto uma problemática hoje, né, uma crise em relação ao cristianismo, né, aos jovens. Eu achei muito interessante quando você diz que o jovem que não quer ir à igreja, né? Nosso pensamento, tem dois pensamentos que eu ouço alguns pais, e ambos têm feito com que esses jovens depois abandonem a igreja. O de forçar ou o de afrouxar. E você trouxe essa outra questão que é ganhar o coração dele, é quando você demonstra que você se importa tanto que a família toda vai ficar com ele ali no lar. E aí eles vão fazer o culto ali, eles não estão abrindo mão de adorar a Deus, mas a Uhum, igreja ela começa no lar, né? E eu achei muito interessante, muito tocante, porque o que nós vemos na palavra de Deus é a orientação como um todo de Deus, né? O amor, junto com a firmeza, é de ganhar o coração dos nossos filhos, e nós só vamos ganhar os corações deles quando eles sentirem que nós nos importamos, mesmo quando nós estamos disciplinando eles, né? Então, assim, achei isso, assim, fantástico, né? E eu uhum. queria aproveitar, colocar aqui, até vi que tem mais uma, vou fazer essa pergunta e mais uma que tem aqui, e a gente encerra. A mãe pergunta sobre se você pode falar um pouco mais sobre essa diferença entre consequência e punição. Uhum. Bom, a punição, ela não é planejada, ok? É tipo, tomou, levou. É castigo. A punição é ira. A punição não é educação. A punição não é formação de caráter. A punição não é reflexão. A punição é você me desobedeceu. Acabou. Isso é punição, tá? Agora, a consequência, ela é, a própria palavra já fala, uma consequência do seu erro, tá? Você vai colher algo negativo que você não gostou. Então, ali que você plantou, você colheu, né? Agora, a consequência, ela não vem por medo, ela não vem por tirania, a consequência, ela vem por amor. E ela é sempre avisada com antecedência, sempre planejada, tá? Sempre você falou para ele o que vai acontecer. Você avisou, você conhece seu filho, né? A dona Rabenish fala, né? Uma mãe sintonizada, conhece seu filho. Então, quando você coloca as regras, você já fala, e se acontecer isso, como é que vai ser? A consequência será essa, né? A consequência será essa. Quando eles são adolescentes, eles mesmos dão as consequências. Eles mesmos. Eles mesmos falam, mas olha, se eu. Então, tudo bem, se eu não fizer essa tarefa doméstica 3 vezes por semana, na próxima semana pode deixar que eu vou fazer 6 dias por semana. Eles mesmos falam, tá? Então, a consequência, ela é planejada, ela é criteriosa, ela é sem ira, ela é sem mágoa. A consequência é algo assim, mais de coração, entendeu? De coração e com muita reflexão. É até difícil, né? Porque o pessoal comentando, difícil colocar as consequências. A gente muitas vezes não sabe, né? Como fazer isso, né, Rose, na prática, como estipular ali as consequências, né? Tem que ser com muita oração, né?
E reflexão, Sim, né? Você orienta a gente a fazer a reunião, o momento especial, ouvir para isso, poder que a gente, eles mesmos vão dando as ideias das consequências e a gente vai vendo ali o que que é de mais, o que que é de menos para dosar, né? isso. Mas Tá. assim, e as mães que falam assim, a gente tem dificuldade com a consequência. Eles mesmos vão dar as consequências. Geralmente é assim. Eles mesmos já falam, eles são espertos. Eles mesmos falam, né, a consequência, né, qual é a disciplina, né, que eles vão ter, tá bom? É verdade. Nós vamos fechar com essas duas aqui, Rose, que é da mesma mãe. A Hum, primeira, ela quer saber como desfazer o seguinte: ela percebeu, estudando o livro, que ela não deveria ter falado que não confia no filho, né? Ela quer saber como corrigir essa situação, né, de ter pronunciado essa questão de não confiar. E ela também comenta uma dor, né, uma dificuldade, de que na escola ele tem dificuldade com relacionamento com os colegas, pois ele quer ser aceito no grupo, né? É comum. Ali é a mãe que tem o filhinho de 10 anos, tá? Então ele tem 10 anos, tem essa dificuldade, mas quer ser aceito no grupo. E ali ele, inclusive, houve uma situação que ela comenta que ele ganhou um salgadinho, escondeu, porque os pais não costumam dar esse tipo de alimento, aí a professora estranhou e informou a situação para ela. E quando ela perguntou sobre o ocorrido, ele disse que fez isso para que os colegas gostassem dele. Então, a dúvida dela é como lidar com isso, com essa questão de aceitação que ele tem, a ponto de fazer algo até que ele não aprendeu, né? Que os pais não aprovariam, né? Como que ela pode resolver essa questão? E também como desfazer a questão de ter falado que não confia no filho. confiando, né? A partir de agora. E não falar mais. Eu não sei se ela falou uma única vez, se ela falou várias vezes, mas isso machuca demais, demais mesmo. É como se Deus falasse pra gente: olha, eu não confio em você. E Deus sempre confia em nós, ele é misericordioso, a misericórdia dele é essa, ele deveria destruir a gente na hora que nós pecamos, mas ele não destrói, ele é piedoso, né? A sua compaixão. Então, ele sempre dá a segunda chance, ele sempre confia. Então, é não falar mais, não falar mais, e também não precisa ficar falando, eu confio em você, eu não confio em você, não precisa ficar falando, É o né? demonstrar, né? Isso é no dia a dia, né? Agora, essa questão da rejeição, a, a professora é que é o ponto-chave aí. Eu peguei várias situações assim, sabe? Ela tem que inseri-lo no grupo, né? Ela tem que ver a questão do temperamento dele, se ele é mais quietinho, mais intrínseco, mais falante, né? Porque tem crianças que ela é mais acanhada, então é mais difícil, mesmo até por uma questão de autoestima, dela se socializar. E tem crianças que ela é mandona, que ela é controladora, que ela impõe, que as crianças também vão ter muita dificuldade de aceitar. Uma que as regras têm que ser só do jeito que eu quero, as brincadeiras têm que ser do jeito que eu quero. Então, assim, eu sugiro essa mãezinha que tente marcar um encontro com a professora para saber assim, olha, qual é o comportamento do meu filho na sala de aula? Como é? Porque ele está se sentindo rejeitado, né? Ele chega em casa, ele fala isso, fala aquilo. Não tem como ele ser inserido em um outro grupo, né? Eu não sei se ele está no colégio adventista ou não, né? Porque se for num colégio cristão é diferente nessa questão do amor, da empatia, né? Da solidariedade. Então, todos esses valores têm que ser trabalhados, mas eu sempre digo, problema da escola se resolve na escola, problema em casa se resolve em casa. Então, ela deve procurar a escola, ou a professora, ou o orientador, e agora está começando o ano, né? As aulas começaram agora recentemente, e falar.
que ele precisa ser aceito, tá bom? Ele está sofrendo por não ser aceito, tá? Ela falou que ele estuda na rede adventista mesmo, né? Então, É mais uhum, fácil, porque na rede adventista ela pode procurar não a professora, ela pode procurar o orientador educacional. O orientador educacional é o profissional que trabalha bem especificamente isso aí, né? A questão da aceitação, a questão do relacionamento. Será que o problema de relacionamento está nele ou está nas outras crianças? Né? Então, é um estudo ali que tem que fazer, tá? ó, Mas não pode deixar passar, isso é muito sério, é importante, né? é importante, A formação tá? do caráter dele está em jogo aí, né? Uhum. E ele Ó, pode estar sofrendo bullying, tem uma série de coisas aí, sim, né? ela comentou que está vendo para mudar o formato educacional, mas por hora, né? Seria importante ter esse contato com a escola. E eu falei que era a última, vou aqui só usar essa aqui, depois se no final você já pode encerrar, para não tomar muito seu tempo, Rose. Mas é uma pergunta interessante. Como levar os nossos filhos a um verdadeiro arrependimento com a Bíblia? Tá. Chorando junto, tá? Para mim é isso aí. Eu, como mãe, não tenho outra forma. Você falar assim para ele, vai lá, se arrepende. O que você fez é errado, né? Deus não gostou, né? Você falando, mas não dá resultado, não dá resultado. Agora você relembrando toda a história do começo, sabe? Como foi que ele foi se envolvendo naquele erro. E aí você vai levantando situações ali, não acusando, não julgando, mas falando como que ele se envolveu, o que ele sentia, né? Porque a tentação, trabalha muito essa questão da tentação, que ele não deu ouvidos à voz de Deus, deu ouvidos à voz do inimigo, né? Trabalhe muito com a criança, com o adolescente, isso, mas isso não é uma coisa de uma hora para outra. Quando eu descobri os pecados dos meus filhos, eu ficava até um mês orando para poder falar com eles, sabe? E depois, é claro, eles já estavam mais velhos, né? Mais 12, 15 anos. E aí, quando eu ia falar, eu chorava junto. Eu chorava junto com eles. Eu fazia a primeira oração, né? Pedindo para que Deus perdoasse. E nisso eles estavam em prantos, em prantos, chorando, chorando, chorando. Mas antes eu já tinha orado muito tempo para que o Espírito Santo quebrantasse o coração deles, né? Eu vejo muitas mãezinhas falando assim: vai lá, você errou, vai lá agora, vai pensar e vai pedir perdão. Isso não dá certo. E aí depois elas falam: mas ele não se arrepende, não se arrepende. Mas não é assim. Ele nem sabe quem é ele, como é que se vai arrepender? Não sabe nem quem é Deus, como é que vai se arrepender? Na cabeça tá toda a informação ainda, né? Então é junto. Se ele chora, você chora 2 vezes mais. Se ele chora 2 vezes, você chora 4 vezes mais. Porque aí você realmente está apresentando os pecados do seu filho para o Senhor, né? Tá bom, Cris? Amém. Tá ótimo, Rose. Muito obrigada, que as meninas agradecem também. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar, por nos ajudar aí a responder as perguntas, por toda a orientação. Que Deus te abençoe, continue guiando, capacitando nesse trabalho. Enfim, tudo que você fizer, Rose. Muito obrigada mesmo, viu? Então, quero pedir para você encerrar com uma oração, né? Para a gente fechar com chave de ouro esse momento. Vamos orar então, Cris. Senhor, Pai Celestial, Pai querido, Pai que é o nosso Criador, Pai que é o nosso mantenedor, Pai que é o nosso Redentor, nós estamos aqui, Senhor, um grupo de tuas filhas, e pelo teu sangue na cruz, nós agradecemos ao Senhor, porque mesmo indignas, pobres, pecadoras e pequenas que somos, o Senhor nos considera como tuas filhas amadas, ó Pai. Um dia, ó Deus, com a sua infinita sabedoria,
o Senhor nos deu de presente os nossos filhos, Senhor. Alguns biológicos, outros do coração. Senhor, às vezes nós nos sentimos perdidas, ó Pai, sem saber o que fazer. Por isso nós queremos pedir ao Senhor agora aqui, que eu não conheço todas essas mães presentes, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe onde elas estão, o Senhor sabe se o marido é um bom parceiro, um companheiro na educação dos filhos. O Senhor sabe quantos filhos elas têm, a idade de cada um deles. Eu não sei de nada, mas o Senhor as conhece, e o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor não muda, e o Senhor é o nosso Deus conosco. Então, atue, Deus Espírito Santo, na vida de cada uma dessas mães, que elas não se sintam perdidas, sozinhas e abandonadas, mas que elas se sintam sempre amparadas por Ti. Vai abrindo os caminhos, tirando as pedras, tirando as correntes das portas. Vai libertando, Senhor. Vai dando a paz, Senhor, e a segurança que vem de Ti. Fale com cada uma delas, Senhor, que elas ouçam sempre a Sua voz. As batize com a plenitude do Teu Santo Espírito, para que cada uma tenha os frutos do Espírito na sua mente, no seu coração, na sua vida, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a paciência, Senhor, a mansidão, Senhor, a benignidade que cada uma dessas mães precisam ter. Nós sabemos que o Senhor está voltando, ó Deus, os sinais mostram. Nós sabemos que o Senhor está próximo. Então, preserve essas famílias, Senhor. Faça com que o inimigo continue sendo derrotado, ó Deus. Preserve em harmonia e união, para que quando o Senhor voltar, todas essas mãezinhas, juntamente com seus esposos, possam apresentarem para Ti a herança intacta, Senhor, onde iremos para sempre morar contigo. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nós oramos em méritos não nossos, mas sempre do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Rose. Obrigada, meninas, todas que estiveram aqui, pela participação, pela contribuição. Que Deus abençoe a todos. Rose, muito obrigada. E quem sabe até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser. E se alguma Amém. mãe tiver alguma dúvida, passe o meu contato, eu posso responder as mensagens, não tem problema nenhum. Tá Ah, bom, que Cris? ótimo. Muito Tá? obrigada, Rose. Muito obrigada mesmo. Que Boa Deus noite, amiga. abençoe. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.